Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo de número 25. Vamos ler a partir do verso 1 até o versículo de número 6. Louvo ao Senhor por termos chegado aqui em paz, em segurança. Deus continue abençoando nosso pastor presidente, pastor Elias, nossa presidente missionária Lígia, Cristina Marins Cardoso. Que Deus abençoe. Eu sou Cristina também. E o nome Cristina significa aquela que crê em Deus. Então quem colocou o nome sabia o que estava fazendo. Louvo ao Senhor pela vida das nossas irmãs que compõem a diretoria. Tudo lindo. Eu estava observando, os detalhes, muitos detalhes. E Deus falava ao meu coração: eu sou Deus de detalhes. E eu quero o meu povo me servindo nos detalhes. E Deus diz hoje aqui, missionária Simone, eu recebi os detalhes. Teve coisa que a irmã insistiu. Não, vai ter que ser assim. Não, mas vamos fazer diferente. Vai ficar bom. Não, é assim, ó. E Deus diz, eu recebi. E eu sentada ali, o Espírito falava comigo. Ela cumpriu o mandamento. Não sejais vagarosos no cuidado. Deus recebeu o zelo. Está sentindo Ele aqui, irmão? Eu estou sentindo Jesus nesta casa. Muito obrigada aos obreiros, pastores, toda a liderança. Agradeço aos amados irmãos que me recebem sempre com humildade. Vejo aqui muita humildade. Os irmãos são muito especiais. Eu louvo a Deus por ter esta casa em minha vida e em minha família. Você encontrou Mateus 25, versículo 1? Diga amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Vamos ler todos juntos o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Se você pode erga as mãos, como sinal de rendição. Sabe o que eu sinto aqui, irmãos? Que grandes barreiras foram transpostas. Grandes impedimentos foram vencidos. E se você venceu e transpôs a barreira, comece orando. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te exaltamos. Porque grandes batalhas foram vencidas nos ares. Potestades do ar, principados, Senhor, não suportaram o poder da oração e do jejum. Joelhos se dobraram, faces foram colocadas no pó, preces foram apresentadas na madrugada, gemidos. Alguns gemeram entre o alpendre e o altar, Lamá. E o Senhor ouviu e atentou, Lamá. Agora nós te pedimos, ó Senhor, abre a porta da palavra, dá-nos resposta destas orações, responde o gemido das minhas irmãs, responde o anseio da alma que só o Espírito conhece. Quantos guardiões eu vejo nesta casa de oração? Quantos foram enviados para servir aos santos? São anjos mensageiros de Deus. Vai passando, Senhor, entre o altar, vai passando entre a diaconia, entre os oficiais, os músicos que estão adiante de mim, vai servindo, vai passando a bandeja, ó Senhor, que o teu nome seja elevado acima de todo nome. É o que nós te pedimos em Cristo.
e te agradecemos. Amém. Tome o seu lugar dando glória. Nós temos como tema Candeia, nosso tema anual. Como está a sua? Diga após mim, o noivo. Vem aí. No versículo 6 há um alerta. E eu quero falar aos amados sobre este tema, um grito de alerta. Um grito de alerta. Jesus falava por parábolas. A parábola é uma verdade construída a partir de um paralelo, por isso, parábola. Ele se utilizava de elementos do dia a dia, da época, para criar um paralelo acerca de verdades eternas, espirituais. Quando eu estava estudando novamente este texto, eu me deparei com alguns escritos que falam sobre o casamento judeu. Provavelmente aqui, a parábola fala acerca deste tipo de matrimônio. Um casamento judeu se dava em 3 etapas. Primeira etapa, era uma aliança, um acordo entre os pais do noivo e os pais da noiva. Primeira aliança entre os pais de ambas as partes. Depois disso vinha o noivado, que ao contrário de nós, dos ocidentais, era algo que tinha uma conotação de casamento, um compromisso entre os noivos, com peso de uma aliança matrimonial. Vou dar um exemplo. Se o noivo morresse durante o período de noivado, aquela moça era tida como viúva. Por isso, a partir disso, nós entendemos aquele sentimento de Maria, quando o anjo se apresenta a ela dizendo que ela geraria em seu ventre o Messias. A Bíblia diz que ela foi tomada de assombro. O anjo disse: não temas. Porque ela tinha uma aliança de noivado, ela já estava no segundo estágio. Ali passava para as mãos da família já um certo valor que era tido como dote, para aqueles que o possuíam segundo as suas posses. Então, se caso ela aparecesse grávida, aquele filho não fosse do seu noivo, pela lei, ela era considerada uma mulher adúltera e seria sentenciada à morte. Terceiro passo, terceiro propósito desse tipo de casamento, é que depois de um ano mais ou menos de noivado, e eu gostei disso quando eu estudei novamente este texto, porque hoje o povo quer ficar noivo, namora e não casa. Nem vou olhar para o campo, porque para mim adolescente não namora, vou olhar só para cá. Não sou psicóloga, mas eu sei que a mente não está preparada, então vou olhar para cá. Conheceu, recebeu, noivou, casou. Entre os judeus era cerca de um ano. Falei, olha, casei em 1 ano e 1 mês. Me encaixei ali dentro do padrão. 1 ano. Quando da cerimônia, o noivo, ele vinha com um cortejo. Nesse cortejo estavam 10 damas de honra, moças ou servas. Porque as lamparinas, porque normalmente os casamentos eram realizados à noite. Então elas vinham acompanhando o noivo, ou eram servas, ou damas de honra, ou faziam parte do seu vínculo de amigos. E elas vinham acompanhando o noivo até a casa da noiva, normalmente no período do outono, e por isso as candeias. E aqui nós temos um texto que fala acerca de um tempo que está prestes já
chegar, quando nós nos encontraremos, selaremos matrimônio com aquele que hoje nós temos um noivado. Nós temos ainda uma aliança parcial, porque estamos neste corpo. Porque temos uma limitação em virtude do pecado. E esse grito que nós salientamos aqui no versículo 6, é o que faz divisa entre aquilo que ele quer que estejamos alertas. Eu acredito que o Senhor tem uma porção ainda mais excelente para a noite de amanhã. Mas hoje, aqui, nesta madrugada, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu quero chamar a atenção da minha igreja. Que bom que eu estou aqui e sou igreja. Acerca da nossa vida espiritual. Nós vamos sair daqui hoje dando mais atenção à nossa vida espiritual. Versículo 3 diz: as loucas ou nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Primeiro alerta que nós recebemos aqui hoje é acerca do nível de unção do Espírito Santo que está sobre nós. O texto sagrado diz que as loucas não levaram azeite consigo, elas não tinham uma reserva. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versos 3 e 4. Quando nós falamos de azeite, nós temos como símbolo a pessoa do Espírito Santo, entre outros símbolos, como água, como fogo, como vento. Quando nós falamos de unção, o que é para nós a unção? A unção é capacitação sobrenatural para a realização de um serviço espiritual. Eu digo que alguém é ungido quando ele tem uma capacidade para realizar um serviço. Capacidade esta que a universidade não dá, que a partitura não oferece, que o curso de oratória não atribui. É algo sobrenatural. A unção na antiga aliança era dada a profetas, a reis e a sacerdotes. Profetas nós ainda temos hoje. Capítulo 1 do livro da Epístola aos Hebreus diz que os profetas falaram até João Batista e agora o Senhor fala por intermédio do Filho. Profetas que anunciam a vinda do Messias, este nós não temos mais. Mas nós temos aqueles que são porta-vozes, antes, fet, falar, que falam por antecipação, pregadores, mensageiros da palavra, e os que são dotados do dom da profecia. Quando falamos do sacerdócio hoje, na nova aliança, são intercessores. O sacerdote na antiga aliança, ele ocupava o lugar do povo. Ele oferecia sacrifício em prol do povo. Podemos colocar aí todos os crentes? Sim. Mas podemos colocar de forma mais, não sei se obrigatória, não sei se é algo obrigatório no reino, fazemos por amor, mas de forma mais visível, a pessoa das lideranças, dos pastores, dos obreiros,
temos este dever de interceder. E nós temos os reis, que naquele tempo estavam ligados sim de forma literal à monarquia. Mas podemos falar acerca daqueles que governam e possuem o dom do governo, porque governo é um dom. E quem tem, né, irmãos? Não são todos que têm habilidade para governar multidões. Isto é um dom que Deus dá. E este óleo desceu sobre a cabeça de um dos líderes de Israel, Davi. A Bíblia Sagrada diz que ele não participou inicialmente daquele momento único, momento especial em que Samuel vai à casa de seu pai Jessé para ungir ali um rei. Ele estava cuidando das ovelhas. Irmãos, eu amo este texto, amo me lembrar dele. Porque quem tem da parte de Deus, como cantamos aqui com alegria, chamado, ele não se preocupa com as mesas, ele não se preocupa com os grupos, ele não se preocupa com os ajuntamentos de famosos, ele faz o que Deus mandou fazer. Porque ele sabe que a hora dele vai chegar. Ele sabe que fiel é aquele que fez a promessa. Quando Davi é ungido dentre os seus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu quero que você observe bem essa expressão, se apoderar. Tomou-o para si. É como se o Espírito Santo de Deus dissesse: Davi, agora você é meu. Já tem Davi que entendeu. Agora a tua mente, agora o teu falar, agora o teu agir, o teu entrar e o teu sair, o erguer das tuas mãos, Davi, será segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Se você pode, levante as suas duas mãos aos céus. Tem algo para nós recebermos. Eu quero receber com você. Você se lembra de quando Deus te batizou no Espírito Santo? Você se lembra? Você se lembra do início da tua caminhada? Você se lembra? Quando você começou a falar em línguas e não queria parar mais. Quando você começou a profetizar, começou a pregar. Você se lembra? Rabai comandai. Quando você pregou pela primeira vez e você ouviu a igreja adorando, glorificando, você se lembra? Quando você pastoreou a primeira igreja, se lembra, obreiro, do sorriso que você tinha, da alegria, da satisfação? Mas era um pequeno grupo. Hoje mudou, não é? Hoje estamos entre os grandes da terra. Hoje a roupa está mais bonita, mais cara, mais chique. Hoje o carro lá fora é mais caro, é mais bonito, é mais cobiçado. E parece que está faltando aquele poder, está faltando aquela unção, está faltando aquele ânimo, está faltando aquele desejo de glorificar e de adorar. Você não tinha o melhor sapato, mas estava contente. Não tinha a melhor roupa, mas estava feliz. Era um dia uma, no outro dia outra, mas tinha mais unção. Eita, rabaia, somanduria, andaravaçaí. Tinha mais alegria, tinha mais desejo de estar na igreja. Murmurava menos, criticava menos, apontava menos o dedo. E Deus está dizendo: ei, eis que um grito de alerta é colocado entre vós. Aleluia! A gente muda com muita facilidade. A gente se perde com pouco. Epístola que escreveu o apóstolo João: filhinhos,
Guardai-vos dos ídolos. Nós estamos permitindo que a unção... Irmão, quando eu falo de unção, não falo de credencial. A credencial é confirmação de algo que você já recebeu. E eu vou dizer algo aos irmãos, falo com temor e tremor. Se você prestou atenção no tema, você já sabia que a comida era forte. Já? Se o pregador se ater ao tema, e aí você observou o tema que Deus me deu, um grito de alerta, alerta é alerta. Para chamar a atenção. É aquela luzinha amarela do semáforo. Olha quanta luz aqui. Ó. Cuidado. Passe com cuidado. Vai ficar vermelho loguinho. Os sinais estão se cumprindo. Eu nunca me esqueço de um dia em que eu estava sentada no púlpito, ao lado do meu esposo. E nós tínhamos um líder de mocidade. Pensa num menino que adorava a Deus com liberdade. Nós não estávamos servindo a Deus em um lugar onde isso era comum, né? Aqui é algo comum. Adorar a Deus assim, de forma expansiva, como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro. Há uma liberdade de você sair do seu lugar, vir aqui entregar uma profecia. Ali não era algo comum. Mas como Deus não me chamou para a morte, mas para a vida... Se eu me instalo em um endereço, eu falo, irmão, vocês vão me desculpar aqui, quem quiser ficar morto, procura outro cemitério, porque vai ter que ressuscitar essa congregação aqui. Ou eu ou a morte, porque nós dois não vamos ficar aqui nessa casa. E Deus foi batizando o povo, foi levantando, foi enchendo, eu sentada ali. E ali as mulheres não podiam sentar no púlpito. E o que eu estava fazendo sentada no púlpito? Eu sentava. Nos congressos, o pastor presidente entrava ali. E ele olhava para mim e fazia assim. Mas enquanto eu estive lá, eu me recordo de irmãs que diziam, a senhora faz tanta coisa que ele não gosta e ele não fala nada. Eu falei, porque ele gosta de mim, irmã. Porque ele gosta. E eu estava no púlpito, que não era costume. Era um congresso. E aquele líder de jovens ali na função de cooperador na época, e adorando a Deus, glorificando ao Senhor, exaltando, diácono. Levantava as mãos e falava em línguas. E Deus falou comigo assim, o dia que ele vier para cá, ele se tornará outra pessoa. E ele foi consagrado a presbítero e se tornou outra pessoa. Do lado negativo. Eu, como sentava no púlpito somente nos congressos, então no círculo de oração, eu olhava e falava, meu Deus, cadê aquele menino? Que erguia as mãos para adorar, que chorava, alabaçoriondos, que eu olhava para ele e me dava vontade de glorificar, cadê meu Deus? Eu vou dizer isto, amados irmãos, temendo e tremendo, mas tem pessoas que a credencial atrapalha, a agenda atrapalha, a cadeira atrapalha. O cargo atrapalha. Não estou aqui te chamando para devolver sua credencial, entregar seu cargo ou sentar em outro lugar, não. Mas eu venho aqui para te dizer que ainda tem unção que despedaça o jugo. Eu não vou deixar jugo de agenda impedir meu glória a Deus, meu aleluia. Eu não vou deixar nada, nenhum ambiente, nenhuma posição me impedir de ser alguém que adora a Deus com unção. Eu
eu acredito que no levantar das mãos, levanta mesmo de um crente com unção, demônio sai, enfermidade sai. Alguém do seu lado pode ser batizado no Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo com um abraço de um jovem, de uma jovem, mais de 60 jovens batizados, todos com abraço, porque não tínhamos credenciais, não tínhamos nome, não éramos ninguém em termos ministeriais, mas uma coisa não faltava naquele ambiente: era unção, era unção, era unção. Volta, volta, volta hoje, volta agora ao teu primeiro amor. Fique atento à unção. Aleluia! Aleluia! Fique atento. Essa palavra não é para você investigar a ninguém, a si. Eu preciso me levar ao céu. Eu preciso me encontrar com o noivo. Salvação é algo individual. Eu fui instruída, porque o Presibemp, Regional Centro, como os demais, é formado por irmãs do círculo de oração. E eu fui instruída por mulheres antes de entrar no círculo de oração. Ainda jovem, eu fazia visita com as irmãs do círculo de oração. Eu ia ao círculo de oração. Minha mãe era dirigente, e é hoje lá, da congregação. Aos 75 anos, é dirigente do círculo de oração. E eu fui dirigente de 4 círculos de oração. E eu aprendi com as minhas irmãs, talvez já tenha dito isso, mas vou dizer de novo, irmãos. Nós temos que ter uma parabólica. Eu aprendi isso com as minhas irmãs. Ainda jovenzinha, cuidando do departamento infantil. Mas ligadinha nas irmãs do ciclo de oração. E quando nós tínhamos um culto ali na congregação, que o poder de Deus não era derramado. Quando nós tínhamos domingos, 2 domingos, não pensa que é 20 domingos não. É 2 domingos sem salvação de alma. 2. Quando o louvor dos jovens não subia, na época não tinha adolescente, as crianças, quando o pregador tinha dificuldade para pregar, aquelas irmãs tinham discernimento do mundo espiritual. Terminava o culto, ela se reunia, não para conversa, para fofoca, para comer, não. Era para falar assim, irmãs, o jejum dessa semana, eram 3 dias de jejum, segunda, quarta e sexta, vai ser pelo púlpito. Aí uma dizia assim, estou sentindo muito peso. A outra dizia, senti também. Eu falava, eu não senti nada, mas estou junto. Estamos juntos, vou vir, vou orar e jejuar. Eu estou sentindo que tem alguma coisa de errado na mocidade, o louvor está esquisito. Eu falava, eu, Regi, não senti nada. Mas se a irmã sentiu, confio mais em ti do que em mim. Vamos jejuar. Irmãos, não tinha pecado que ficasse naquela congregação. O pecado ali tinha um prazo de 7 dias, 3 jejum. Segunda, quarta e sexta, a capa caía, o demônio saía e a glória de Deus entrava na casa. Quem crê nisso? Levante a sua mão para eu profetizar, que aprendi com as irmãs do círculo de oração. Deus nos encherá com o teu espírito. E também com discernimento de espíritos, discernimento espiritual. Não vai ficar nada encoberto, não vai ter impedimento. Ao chegar lá fora, no outro, alguém já vai sentir a presença. Ao entrar neste ambiente, vai entender, tem um negócio diferente. Tem. Aqui é capacitação espiritual. É sobrenatural ver elas cantando. É sobrenatural ver este grupo tocando. É sobrenatural o que acontece aqui. Deus te dá 1 minutinho, só um, para você tirar o seu pé do culto hoje. Tira o pé do chão, você está muito aqui embaixo. E começa a adorar, começa a glorificar, começa a falar em mistério. Vai elevando, vai elevando, vai elevando, vai elevando o nível da unção.
Arabaduri candaraba sobandae. Arabababababababa. Estou comandar a soianda. Aleluia. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Primeiro alerta é a unção. Como está a sua capacidade de realizar a obra em termos sobrenaturais? Porque falar bem, tem gente lá fora que fala muito bem. Cantar bem, tem gente que canta lá no mundo muitíssimo afinado. Toca com precisão seu instrumento. Tem sublimidade, excelência no que faz. Mas aqui, nós estamos em um ambiente, em um lugar, onde armas carnais não prevalecem. Não vence nada. Porque nós não lutamos com armas carnais. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu estou de mão erguida para declarar que tem fortaleza, fortaleza. Você observa que eu estou olhando só para cá, Deus está me dando uma visão de uma fortaleza caindo. Irmão, tem alguma obra das trevas, tem alguma obra de bruxaria, de feitiçaria, tem algum ajuntamento feito nessa região aqui à minha esquerda, contra a igreja de Cristo neste lugar. Mas Deus manda dizer aos seus amados: eles podem vestir roupa de fazer trabalho, pode fazer sacrifício de animal, pode bater atabaque, pode colocar o nome na liderança onde eles quiserem colocar. Quando vem de lá, bate na unção que está aqui. Quando vem de lá, bate na unção que está aqui e volta. Obras das trevas estão caindo aqui agora. Ele está esmagando a cabeça da serpente. Quem faz trabalho lá vai conhecer quem trabalha aqui. Quem faz trabalho lá vai reconhecer quem trabalha aqui. Aramanduria daravassai. Segundo alerta: esteja atento ao seu compromisso pessoal. Compromisso pessoal. Esse negócio que todo mundo faz, todo mundo vai. Essas expressões atuais, e falo do nosso povo, da nossa gente, de que isso é besteira. Irmãos, aqueles que vão ficar na grande tribulação, ouça isto. Não vão ficar, a maioria, por coisa grande. É detalhe. É coisa pequena. É aquilo que muitos dizem assim: isso é besteira, isso é bobeira. Isso é coisa de gente fanática. As loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite. E elas disseram: não. Vai faltar para nós e para vocês. Vai lá onde vende e compra. É o compromisso com os cultos, que muitos não querem ter hoje. Compromisso com ensaios. Eu fui regente. Círculo de oração, crianças, jovens, coral. Eu só não regi varões e não regi adolescentes. E eu tive o privilégio de participar de ensaio
em que Deus tomava a jovem em profecia. Tomava um em língua e outro interpretando. E eu aprendi que ensaio é culto de adoração. Não tem uns cultos intitulados, eu me lembro, irmãos, que quando eu jovenzinha, foi o início de uma igreja neopentecostal. Não vou dizer o nome, acho que não é bom, não convém. Mas ela estava na Lins de Vasconcelos. Ninguém conhece, ninguém sabe, tá bom? Depois você põe no Google. A sede era na Lins de Vasconcelos. E eu estava nas Assembleias de Deus. E ali os jovens queriam ir lá. Queriam ir lá. E eu sempre fui esquisita. Você que é uma jovem esquisita. Eu compartilho do sentimento, porque pensa numa menina esquisita. Todo mundo fala, essa menina é esquisita. Ela só lê, não namora ninguém, lê, só lê e não namora ninguém. Esquisita. E aí os jovens queriam ir na Lins. Na segunda-feira, que apagava as luzes, né? E pulava, e eu não queria ir. Porque eu era esquisita. Mas a minha irmã caçula queria ir. E a minha mãe falava, você só vai se a sua irmã Andréia for. E eu tinha que ir. E eu esquisita no meio daquela escuridão. Eu acho que eu já nasci velha, eu era esquisita mesmo, sempre fui. Deixa eu fazer uma confissão, eu era muito esquisita, muito estranha. Eu queria ficar com as irmãs, né? E as jovens falavam, mas vocês querem ficar com as velhas? Eu falava, mas eu gosto delas, eu amo. Eu acho vocês muito devagar, parando. Vocês não, eles lá. E eu ficava com as irmãs, eu tive que ir para aquele culto. Falei, meu Deus, e agora, Jesus? E eu no meio da escuridão, e o povo dançando, pulando, aquele barulho. E eu falava, Jesus, me cobre com teu sangue, que hora que acaba? Acho que começou agora, vai demorar um pouco. E a hora ia passando e nada de acabar. E eu via tanto jovem. Eu nunca tinha visto tanto jovem no nosso campo, na nossa sede, em todo lugar, em todo canto. Eu nunca tinha visto tanto jovem numa segunda-feira. Aí quando eu me tornei regente dos jovens. Falei, você está convidado para o louvorzão. Louvorzão. Um louvor. Nós vamos ficar aqui 1h30 louvando. Porque lá era só louvor. Nem me lembro se tinha palavra, acredito que não. Nós vamos louvar. Deus vai derramar poder aqui. A gente não vai apagar a luz vai ficar acesa para a gente enxergar. Eu vou ver você, você vai me ver. Mas vai ser. E hoje, irmão, eu para estar num lugar com a luz apagada, pensas, eu tenho que falar, pastor, vai acender alguma coisa. Se o Senhor me der um negócio de celular, eu já prego. Eu falei, nós vamos acender tudo. E nós vamos iluminar, vamos começar no ensaio, tá entendendo? E eu começava a falar. Teve culto que eu comecei a falar, culto não, era culto. Eu li uma palavra para começar o ensaio. E aí eles começavam a chorar, glorificar. Eu dizia, eu preciso parar, porque nós temos que começar o ensaio. Não vamos ensaiar não, nós vamos... Continua falando. E o ensaio, nesse nível de compromisso, me permitam as ilustres irmãs que regem. Eu estou com vontade de voltar a reger, ninguém me dá vez, me dá oportunidade, mas eu tenho vontade. Vou me candidatar, vou pôr nas redes sociais. Quero ser regente de novo. A gente tem que chamar esse negócio para nós. Eu regi uma mocidade com um grupo pequeno, muito pequeno. Eles nem eram jovens, a maioria era adolescente. Mas aquilo foi crescendo. E no ensaio, eles se espremiam para sentar ali no espaço. Porque eu falei, Senhor, nós vamos fazer disso um culto de adoração, um louvorzão. Que era o termo usado na época. Vai ser um louvorzão. Venha para o louvorzão depois da escola bíblica dominical. E eu talvez já tenha contado isso aqui, mas sou contadora de história, não tão boa quanto o pastor Isaías de Oliveira. Teve vezes da mocidade ficar de pé assim, ó. E só de ficar de pé, quem estava endemoniado no culto já caía onde estava. Sem a gente abrir a boca. Porque nós assumimos um compromisso pessoal.
Deus está eliminando das nossas conversas pelo WhatsApp esse negócio, você vai? Ai, não sei se eu vou, se você for eu vou. Eu já estou de mão levantada para profetizar compromisso. Jesus vem buscar crente que tem compromisso com Ele e com a obra dele. Deus te chamou para estar aqui, então venha. Tome o seu lugar no coral, no coro. Tome o seu lugar aonde Deus te colocou. Não fica pegando nada emprestado do outro. Eu tive uma revelação. Na última ceia da congregação, nesse mês de abril, primeiro sábado, Deus me chamou. E eu fui orar. E Deus falava comigo assim: você vai pedir oportunidade ao meu servo, que é meu esposo, meu pastor, e eu pedi. Eu disse, me dê alguns minutinhos que eu preciso transmitir uma revelação à igreja. Aí você diz, irmã André, nós não somos aquela igreja lá naquele endereço onde a senhora está, mas Deus me dá ordem para dizer aqui. E Deus falava comigo assim: diga ao meu povo que muito do que eles estão chamando de prova, de luta, de levante do adversário, não é nada disso. E ele me deu um texto para ler à igreja em aos Hebreus, que diz que o Senhor é fogo consumidor. E ele disse: diga ao meu povo que muito dos males que eles estão vivendo hoje, nós somos um povo só, distribuído em vários endereços, mas uma só igreja, é fruto do relaxo, da preguiça. Irmã, pode dizer preguiça? Posso. Porque em aos Romanos está escrito: não sejais vagarosos no cuidado, que Deus já falou aqui. E vagaroso no cuidado, no grego está escrito dados à preguiça. Aquela preguiça que só dá na hora de vir para o culto. Uma chuva, que, irmãos, nós pegamos tanta chuva, eu levei acho que mais de 2 horas para chegar aqui. De tanto alagamento. Mas para trabalhar você vai de galocha, de capa, de touca, de chapéu, de botina, vai de guarda-chuva, vai de guarda-sol, mas vai. Arabantio, levante as vossas mãos. Assim diz o Senhor: Ele vai entrar em guerras, Ele vai entrar em pelejas, Ele vai entrar em lutas, quando a minha igreja assumir compromisso comigo e com a minha obra. Você vai ver o varão descer nesse negócio e resolver. Coloca a mão no arado, pega a espada que Deus te deu e não solta. Você vai receber vitória. Tem glória ainda aí? Se tem glória, dá glória. Aleluia. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Um grito de alerta é bradado entre nós hoje. Vigie, vigie, acerca da unção do Espírito Santo. Meu Deus, me ajuda. O mesmo rei Davi, que recebeu o óleo de unção e que o Espírito se apoderou dele, adulterou, deu ordem para matar Urias, não foi atento à sua casa, aos seus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não permita que o óleo da unção, o azeite, chegue nesse nível da gente normatizar o pecado. Irmão, quem está com a vasilha cheia,
com a candeia acesa com óleo, que é o combustível da candeia. Ele tem aversão ao pecado, incomoda, ele passa de largo. Vigie com o teu compromisso pessoal, em terceiro e último lugar. Vigie a tua aliança, a tua comunhão com Deus. Elas disseram, diz o texto, chegaram também as outras virgens dizendo, elas não bateram palma, não bateram a porta, não bateram os pés, elas verbalizaram, usaram a voz. Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, pela voz, ele disse, apartai-vos de mim, dizendo, em verdade vos digo que vos não conheço. Como está a tua comunicação? Isso já tem uns 20 anos, ou mais talvez. Quando eu me virei pregando, a esposa do primeiro vice-presidente estava em minha retaguarda. E Deus, usando a minha boca, disse, a tua voz é conhecida no céu. Eu falei, eu quero. Também quero. Tem gente que já entendeu, eu também quero. E no descorrer da profecia eu entendi, falei, eita, que essa mulher ora e não é pouco. Como está a tua comunhão com Deus? Vou falar só, por meio da oração. Sua voz está subindo. Quando você dobra o seu joelho, ou assentado, ou de pé, e diz, Senhor, Aramancho, anda. Será que o céu, vou aqui interpretar de forma figurada, será que ali se apresenta o anjo, ou o Espírito Santo dizendo, é a minha serva, Senhor. Ela está novamente no seu quarto, no seu lugar secreto. Irmãos, eu acredito que a igreja que vai subir, que os salvos em Cristo que adentrarão a cidade não ficarão para a grande tribulação, tem as suas vozes conhecidas no céu. Fique de pé, igreja de Cristo, adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Haramanchorgo mondarayasa, haramanchondo vasuriandasa. Eu quero perguntar onde está a primeira alma para Cristo hoje. Nós estamos aqui em uma festa espiritual, festa de gratidão, de celebração. Mas um dia isso vai acabar. E nós estaremos todos reunidos em um só lugar. Aqui você entrou, eu entrei. A entrada é franca, é aberta, lá não. Lá tem que ter o nome escrito no livro da vida. Ali precisa ter os seus pecados perdoados, pagos pelo sangue do Cordeiro, ser redimido pelo sangue. Do demais você não entra, não passa por aqueles portais. Se você quer entregar sua vida a Cristo ou voltar para Jesus hoje, levante uma de suas mãos. Aonde está? Onde está? Onde? Tem uma ali, ó. Há uma festa sendo realizada no céu. Tem duas obreiras lhe acompanhando. Onde está a segunda alma para Jesus? É o momento de você ser sacerdote agora, intercessor. Segunda vinda, segunda vida para Cristo. Onde está? Nós temos uma vida aqui. Aonde está a segunda? Você está desviado dos caminhos do Senhor. Sai do seu lugar e vem. Onde você está?
Venha depressa. Eu preciso fazer algo, irmãos, porque eu votei ao Senhor. Temos aqui homens de grande conhecimento das Escrituras, mulheres. E voto, você é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. E eu fiz um voto. Aliás, irmãos, eu vou dizer, viu? Eu tenho tanto voto, tanta aliança, é uma maravilha. Mas geralmente é o Espírito Santo que faz esse voto aqui. Que se eu fosse inventar, não inventava tanta coisa não. Eu preciso perguntar agora para crente, está ali a alma. Você é crente. E você precisa mudar em termos espirituais. O Espírito Santo acendeu um alerta em você hoje sobre a sua unção, seu compromisso pessoal. Você está querendo andar com a multidão. Não. Siga o caminho que Ele te deu. E você precisa de comunhão com Deus. Unção, compromisso e comunhão com Ele. Você é crente. Sai do seu lugar e vem aqui para frente, antes da rampa. Vem depressa. Eu vou esperar 1 minuto. Você é crente, precisa sair do seu lugar. Vem depressa para o corredor aqui, ó. Deus vai remover. Vai. Tudo que está te roubando aquilo que você tinha no passado. Sai do seu lugar. Você é crente. Vem. Ele está te chamando. Vem. Ele está te chamando. Estou de olho ali. Alamanchorgo mondaravastou mandar. Alamanchondor que andala vai astou mandar seará. Alamandorgadácia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja. Levante as mãos, igreja. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Vem, Namá. Arabancho, você estava correndo perigo, não está mais, vem. O laço quebrou e você escapou, vem. Da lavastomundarácia. Uma vez uma pessoa me perguntou, por que crente pentecostal ora tudo junto? Vocês não acham esse negócio muito atrapalhado? Um fala aqui, o outro fala lá. E eu falei assim, meu querido, deixa eu te explicar. O Deus que nos conhece, Ele nos conhece de forma íntima. Ele conhece o timbre da nossa voz. Ele conhece a espessura da nossa corda vocal. Então o que eu peço aqui, o que as mensageiras pedem ali, o que é oferecido pelos jovens à minha direita, Ele recebe tudo, interpreta tudo. E você está na hora de fazer a sua voz ser ouvida no céu. Nós vamos orar juntos, irmãos. Quem está comigo aqui? Irmão, já dá para imaginar o que Deus pode fazer. Comece orando aí, eu vou tirar o microfone. A igreja vai levantar a sua voz neste instante. Tem algo aí para você dizer? Tem algo aí para você dizer, Senhor, me ajuda a voltar a profetizar. Tem algo aí, Senhor, eu volto hoje a falar em mistério, a sentir a tua presença. Senhor, vai renovando o azeite, vai derramando deste azeite, vai aumentando a medida, ó Deus Todo-Poderoso, aqui entre as irmãs do círculo de oração. Nós estamos aqui, ó Deus, clamando por um compromisso pessoal. Senhor, dá-nos esta oportunidade hoje de servirmos a Ti com compromisso. Alarga da Bassomandai. Senhor, dá-nos esta graça de levantar na madrugada e clamar. Bate na porta porque eu vou abrir. Pede porque vai receber. Busca porque vai encontrar. Há uma alma preciosa que eu aponto para ela agora. A ungida do Senhor está com a mão sobre ela. Eu declaro agora em nome de Jesus o seu nome escrito no livro da vida. Senhor, dá ela o perdão de pecados. Dá ela a
missão como deste a mim e ao teu povo. Eu te agradeço pelas tuas servas que aqui estão. Olha, aqui tem uma jovem, ei, da Rabadá. É tão precioso que Deus te deu, jovem, Labácia. Você está à minha direita aqui, ó, de jeans, e Deus fala contigo. Ele diz: o teu caminho é estreito, a tua medida é diferente, porque o teu futuro eu já determinei, e agindo eu, ninguém pode impedir. Receba de Deus esta graça, porque quando Ele vier, nós estaremos todos em um só lugar adorando a Ele. Só aqueles que têm esta esperança, levante as mãos e dê glória a Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.